Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus nos mais altos dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar-se um pouquinho. O mistério desta noite é tão grande que todas as palavras que a gente usar para comentar ou fazer certas referências ainda não seriam suficientes, porque a gente não dá conta do tamanho do mistério que nós estamos celebrando. E dentre as surpresas desta vida, vocês observam esse pássaro voando aí na igreja. Todos os anos, nesta noite, ele está aqui. Eu não sei se é o mesmo, se já é o filho, se já é o neto ou o bisneto. Mas desde que eu cheguei aqui, na noite, sempre tem esse pássaro dentro da igreja. Acho que ele é mais católico do que nós. Mas eu dizia, é só para você não ficar prestando atenção no passarinho, presta atenção no que o padre vai falar. Eu dizia que o mistério desta noite é tão grande
Às vezes, nós não nos damos conta dos elementos que nós vivemos na liturgia. O Glória que nós cantamos na missa, todos os domingos, e em todas as festas, ele tem como base o Glória cantado pelos anjos na noite de Natal. É por isso que, no canto do Glória, este padre que vos fala sempre cobrou para vocês cantarem juntos com a equipe de música. Porque às vezes a gente fica assistindo a equipe de música cantar e não canta junto. Que não é uma função específica e só da equipe de música, não. É nossa, porque é o canto dos anjos. O canto que os anjos cantaram na noite de Natal. Por isso, esta noite, ela deve ser diferente de todas as outras noites que nós celebramos. A festa que nós celebramos é porque Deus veio até nós. Porque nós nunca, por nós mesmos e por nossa força, poderíamos ir até Ele. Como dizia Santo Agostinho, se não é Deus assumir a nossa história, entrar na nossa carne e habitar no meio de nós, nós não seríamos nada. E além de não sermos nada, estaríamos perdidos. Deus veio, Deus entrou na nossa história, Deus se fez carne, Deus se fez um de nós. E como cita outro santo, São Leão Magno, ele se fez carne, entrou na nossa história, assumiu a natureza humana, igualzinha à nossa, e não deixou de ser Deus. Há um esvaziamento, há um aniquilamento de Deus. Porque Deus é todo-poderoso, Deus é criador de tudo. Todo o universo, todas as galáxias, tudo o que existe no mundo foi criado por Deus. E nós acreditamos nisso. E no mistério da encarnação, nós observamos o quê? Que Deus se fez igual à sua criatura. Isso é para fazer tremer o coração da gente, não de pavor, não de medo, mas de alegria. De alegria, porque Deus mesmo tomou a iniciativa de vir até nós. Depois da queda do primeiro homem, quando Deus criou o homem lá no paraíso, no início, antes da queda, Deus criou o homem para a felicidade. Deus criou o homem para si, para que o homem pudesse ser feliz convivendo com ele. E notem, desde o pecado do primeiro homem, que o ser humano procura a felicidade sem Deus. E quem procura a felicidade sem Deus vai se decepcionar, porque não vai encontrar. Mas para devolver a felicidade ao ser humano, a felicidade que o ser humano tinha quando Deus o criou, Deus precisava de alguém que fosse igual a Ele na sua divindade e que fosse igual ao ser humano na sua humanidade. Somente alguém que fosse igual a Deus em divindade e igual ao ser humano na humanidade poderia resgatar o ser humano. E o resgate de Deus para com o ser humano não é simplesmente retirando o ser humano do buraco, da lama, ou levantando do chão, ou resgatando a sua dignidade. Mas é salvando o ser humano e amando
profundamente o ser humano. E o jeito tremendo de Deus amar-nos foi fazer-se carne e habitar no meio de nós. Deus se fez homem. Deus se fez carne. E aí o profeta Isaías nos diz que aqueles que andavam nas trevas, para aqueles que andavam nas trevas, brilhou a luz. Brilhou a grande luz. Aqueles que estavam na escuridão do pecado e na escuridão da morte, a luz brilhou. E aí você nota, o que seria de você se não fosse a luz? O que seria de nós? O que seria de nós se não fosse a luz? Claro, quando a gente fala de luz, a gente imagina esta luz que está nos iluminando, né? Mas esta luz que está nos iluminando perto da luz, com L maiúsculo, é um brilhinhozinho de nada. Esta luz é o próprio Deus, que na sua divindade se fez carne, assumiu a nossa natureza humana. O Verbo eterno se fez carne e habitou no meio de nós. É desta luz, esta luz que foi a alegria dos pastores, quando os anjos anunciam, eis que vos anuncio uma grande alegria, hoje nasceu para vós o Salvador. Hoje nasceu para vós o Salvador. Isto era para nos fazer tremer. Repito, não de medo, não de pavor, mas de alegria. De alegria. Que conforme diz o nome dele, Emanuel, depois do nascimento dele, da entrada dele na nossa história, nunca mais nós estamos sozinhos. Nunca mais nós somos sozinhos, porque ele sempre é conosco, Emanuel. Nas nossas fraquezas, nas nossas dores, nas nossas limitações, no nosso sofrimento, ele sempre estará conosco, ele sempre estará lá. Não olhando e de repente até se entristecendo, entre aspas, com o nosso sofrimento, mas sofrendo conosco, tendo compaixão de cada um de nós. Ele assumiu a nossa carne, ele assumiu a nossa natureza para isso. De modo que nós não temos mais o direito de sermos iguais. Iguais ao que éramos antes de conhecê-lo. E aí, infelizmente, o brilho da divindade de nosso Deus, o brilho da sua glória, hoje em dia é ofuscada. É ofuscada pelas luzes natalinas. É ofuscada pelos presentes. É ofuscada pelo comércio, pelo consumo. É ofuscado pelo brilho do Papai Noel. E as pessoas nesse tempo esperam ansiosamente a passagem do Papai Noel, aquele caminhão com aquela cor vermelha horrível, passando, e o povo tudo se reunindo e fazendo festa para comemorar a chegada. Mas este pobre menino que nasceu na manjedoura de Belém, numa gruta porque não encontrou lugar nas casas e nas hospedarias, nasceu no coxo, foi aquecido do frio, da noite fria, pelo respiro dos animais, do boi, do burro, da vaca, do carneiro, na manjedoura simples de Belém. Pobre,
despojado de sua glória, esvaziado de si mesmo. Mas este misterioso Deus que se esconde, entre aspas, numa criança, tem menos espaço no coração da humanidade. E cada dia que vai passando, esse espaço vai diminuindo e as pessoas vão deixando de lado Deus, vão deixando de lado o mistério, vão deixando de lado o brilho da glória de Deus, que vai se tornando uma festa, no sentido social da festa, e deixa de ter o sentido espiritual do grande mistério de Deus que se fez homem e veio para salvar a humanidade, e veio para resgatar a humanidade. E aí o nosso amor para com Ele é cada vez mais limitado, é cada vez mais ofuscado, é cada vez mais fraquinho. E outras coisas vão tomando lugar, e outras coisas vão tomando o sentido do Natal. E muitas vezes a gente esquece que nós não teríamos festa, nós não teríamos Natal se não fosse por Ele. Aí aquilo que eu dizia brincando, em outras vezes eu repito na noite de hoje. Vão esperar, vão fazer ceia, e lá perto da meia-noite. Todas as casas hoje, certamente vai ter uma pequena ceia. Se não tiver em todas as casas, vão se reunir na casa de alguém, um pequeno grupo. E alguns mais ousados até farão a Jesus a seguinte oração: Jesus, nós vamos festar aqui, mas o Senhor cuide para que nenhum dos nossos carros seja roubados. Porque afinal de contas a gente trabalhou o ano inteiro, sabe-se lá Deus quantos anos, para comprar um carrinho, aí vem um ladrão, leva tudo, vai embora. Eu não sou Jesus, mas se fosse Jesus, sabe o que eu ia fazer? Ia mandar levar todos os carros. Mas eu não sou Jesus, eu não posso fazer isso. Porque afinal de contas, se alguém tiver um carro roubado aí, não vai falar que foi o padre o culpado. Pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo a título de exemplo, porque muitas casas se esqueceram e na noite de hoje se esquecerão do verdadeiro sentido do Natal. Então que você passe a noite, se tiver que fazer festa, faça festa sim. Se alegre, se confraternize, se rejubile, junte a sua alegria com a alegria dos pastores, junte a sua alegria com a alegria da Virgem Maria, junte a sua alegria com a alegria de todos os filhos de Israel, do povo de Deus de Israel, que se alegraram com a chegada do Salvador, e celebre porque Deus de fato veio à nossa história, Deus se fez carne, Deus se fez um de nós. E Ele não só assumiu, como diz Santo Agostinho, Ele não só assumiu a nossa carne, mas também assumiu a podridão da nossa carne, a parte estragada da nossa carne, o pecado e a consequência do pecado. Ele não tinha pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. Então, ao celebrarmos a noite santa do Natal, nós não podemos passar esta noite festando e nos esquecer. O motivo pelo qual nós devemos celebrar é Ele. É Ele. E termino com uma última exortação. É muito triste a gente observar que nesses dias, hoje e amanhã, muitos católicos, nem na missa se lembrarão de ir. Muito triste a gente observar que muitos católicos
vão passar noite, de hoje para amanhã. Não vou falar o que eu pensei, porque está sendo gravado. E não vão se lembrar. Vão passar a noite. Daquele jeito. E não vão se lembrar. Que esta festa existe por causa dele. Não faz sentido nenhum. A gente passar essa noite bebendo, se embriagando. Não faz sentido nenhum. Porque não é este o verdadeiro sentido do Natal. É preciso que a gente se recorde de qual é verdadeiramente o sentido do Natal. Deus se fez carne. Deus eterno e todo-poderoso, Criador do céu e da terra, veio nos visitar. Armou entre nós a sua tenda, tornou-se nosso irmão, tornou-se um de nós, tornou-se igual a nós. Este é um mistério. E o que nós celebramos, aquele que a Virgem Maria recebeu alegremente no seu ventre, aquele que foi a alegria de João Batista ainda no ventre de Isabel por ocasião da saudação da Virgem Maria. Aquele que nós recebemos humildemente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E quando o recebemos, a gente recebe de que jeito? De que maneira? Quem é que nós estamos recebendo? Quem? Não é o quê? Nós não estamos recebendo na Eucaristia um pedaço de pão. E muito longe de ser um pedaço de pão. É Jesus, Deus eterno feito carne, que se dá no mistério da Eucaristia, aqui nesse altar. Passa pelas minhas mãos, pecadora, aquele que a Virgem Santíssima carregou no seu ventre imaculado. O mesmo, com toda a glória, com todo o poder e com toda a divindade. Sem diminuir absolutamente nada. E nós comungamos e continuamos do mesmo jeito. Nós comungamos e a nossa vida continua do mesmo jeito. Não pode, não podemos, não temos esse direito. Porque senão tudo que Deus fez no mistério da encarnação e tudo que Deus faz por nós passa a esvaziar de sentido, passa a esvaziar-se de significado. Quisera eu que todos aqui nesta igreja tenham passado por uma boa confissão durante este tempo de preparação. Quisera eu que todos aqui nesta igreja tenham passado por uma boa confissão durante esse tempo de advento. Para que nesta noite a presença de Jesus possa verdadeiramente transformar o nosso coração. Porque senão nós não seremos ternura, nós não seremos aconchego, nós não teremos carinho, nós não teremos lugar para oferecer para Jesus encostar-se. Encostar o seu corpinho de criança recém-nascida. Aconchego de um berço. Este aconchego hoje deve ser o seu coração. Este aconchego hoje deve ser o nosso coração. Quisera que o nosso coração esteja preparado o suficiente para este momento que nós agora iremos vivenciar. Por isso, no mistério da encarnação, peçamos a Deus que continue transformando o nosso coração. Que Ele possa nascer em nós. Que Ele possa nascer dentro do nosso coração, como se fez carne no ventre bendito da Virgem Maria. Possa também habitar o seu coração, habitar a sua vida e encontrar dentro do seu coração aconchego e carinho, acolhimento seguro e tranquilo. Que ele possa verdadeiramente continuar nascendo pelo poder do Espírito Santo no coração de cada um de nós. Em alguns instantes, em silêncio,
que você possa rezar, pedir a Jesus, Deus eterno, que veio nos visitar no mistério da encarnação, que nos visite também o nosso coração nesta missa, visite também o coração de tantas e tantas pessoas que andam dispersas, distantes, indiferentes à sua presença. Um instantezinho de oração para você pensar no mistério da encarnação.